Vamos falar então um pouquinho dessa questão tática do Brasil, do que pode ser o Brasil amanhã para esse jogo contra o Haiti. Ontem, durante uma parte que foi aberta do treino, conseguiram captar um quadro tático da comissão técnica do Ancelotti. E esse quadro tático, ele meio que deu a entender que o Brasil vai voltar para o esquema 4-2-4. Estava muito claro ali, uma linha de defesa com 4 defensores, um meio-campo com 2 volantes e 4 jogadores ali posicionados para fazer aquela pressão na saída de bola, que é uma coisa que o Ancelotti gosta bastante de fazer, né? Aquela marcação em cima da defesa do adversário para tentar pegar a bola o quanto antes. Então, é de se imaginar com isso que o Ancelotti volte para aquele esquema que ele estava utilizando antes dos jogos contra o Egito e contra o Marrocos. O Egito, o último amistoso antes da Copa do Mundo, e o Marrocos a estreia da seleção brasileira na semana passada. É de se imaginar então que ele volte para esse sistema. Ele voltando para esse sistema, quais serão as peças que ele vai utilizar? Ele fez alguns testes pelo que foi apurado, alguns jogadores foram observados. Algumas mudanças aconteceram também até por conta de desgaste físico, entre outras coisas, né? O Gabriel Magalhães, por exemplo, estava com um problema na coxa, com dores, né? E aí, para isso não evoluir para uma lesão, ele foi poupado dos treinos durante essa semana. O Rafinha, tem muita gente falando que o Rafinha não vai ser titular. Eu duvido muito disso, viu? Eu, sinceramente, duvido muito disso. Porque falaram do Rafinha não ter aparecido nos treinos e tudo mais, o Rafinha tava com bolha no pé depois do jogo contra o Marrocos. E por isso ele foi poupado ali de algumas atividades também, para não ter um problema maior. A gente sabe que bolha no pé é um negócio que incomoda, que é uma coisa, né, gente? Vamos ser sinceros, bolha no pé não é um negócio legal, e principalmente para jogador de futebol, né? Precisa tratar bem isso para conseguir desempenhar da melhor forma. Então, colocaram isso como se o Rafinha fosse pro banco. Eu não acho que ele vai. Não fez uma boa partida contra o Marrocos. Acho que o Rafinha não vem bem com a seleção brasileira, não tem desempenhado o que ele pode desempenhar, mas ainda assim eu vejo que o Ancelotti confia muito no atacante, que é do Barcelona e agora tá com a seleção brasileira. Eu acho muito difícil o Rafinha ficar de fora desse jogo de amanhã, mas pode ser que aconteça. Aí, colocando essa situação aí do esquema 4-2-4, uma escalação que está sendo especulada é a seguinte: com Alisson no gol, seria Danilo na direita. Acho que o Danilo no lugar do Ibanez é praticamente certeza, até porque o Danilo deu entrevista ontem. A gente vai inclusive trazer um trecho da coletiva do Danilo aqui, mas o Danilo acho que vai ser titular amanhã. Então seria Alisson, Danilo, a dupla de zaga com Gabriel Magalhães e Marquinhos e o Douglas Santos na esquerda. Aí no meio tem uma dúvida ali, se o Casemiro vai pro jogo ou não. Eu não sei, tenho minhas dúvidas, mas vamos colocar aqui a escalação que está sendo especulada. Seria Fabinho e Bruno Guimarães. Fabinho e Bruno Guimarães fariam ali a dupla de volantes da seleção brasileira. E aí os 4 da frente, um time com Vinícius Júnior, com Rafinha, com o Luiz Henrique, e aí a dúvida entre o Matheus Cunha e o Igor Thiago, se seria um desses dois. Deram informações de que o Igor Thiago treinou como titular em uma parte dos treinos, então não me assustaria caso ele realmente permanecesse como titular da seleção brasileira. Mas também não me assustaria com esse esquema de 4 jogadores ali na frente, sem ter um meia propriamente dito. Talvez o Matheus Cunha entre nesse time para fazer essa função durante esse jogo contra o Haiti. Pode ser também que o Endrick apareça. Acho muito improvável o Endrick ser titular. Acho que ele pode entrar durante o jogo, mas titular eu acho muito improvável nesse momento. Então, vamos lá. A escalação que seria a escalação especulada, tá? Vou falar que é a escalação especulada e a provável do Brasil para esse jogo de amanhã contra o Haiti. Uma escalação com Alisson no gol, Danilo na direita, Gabriel Magalhães e Marquinhos fazendo a dupla de zaga, Douglas Santos na esquerda. No meio, Fabinho e Bruno Guimarães. Mais à frente, Rafinha, Vini Júnior, o Luiz Henrique, e aí a dúvida entre Matheus Cunha e Igor Thiago. Hoje mais propenso para o Igor Thiago ser esse cara. Olha, é difícil cravar o que vai ser a seleção para o jogo de amanhã. Acho que é muito mistério.
a gente tem algumas possibilidades para esse jogo, né? Com essas mudanças, né? Com esse time aí, que seria o time mais especulado, ele tiraria o Paquetá para colocar o Luiz Henrique e entraria aí o Matheus Cunha ou talvez no lugar do Igor Thiago. E o Danilo no Ibanhas, acho que essa já é certeza. O Ibanhas não fez uma boa partida na lateral direita e o Danilo entrou bem, é um cara que tem confiança do Ancelotti, deve sim ser titular nesse jogo. Eu, particularmente, não gosto muito dessa escalação com 4 jogadores de frente. Por mais que eles não sejam necessariamente 4 atacantes, não sejam necessariamente 4 jogadores de frente, sempre um ou outro vai recompor ali no meio-campo para auxiliar na armação. Você pode ter o Rafinha jogando mais pelo meio, você pode ter o Matheus Cunha jogando mais centralizado e dando mais amplitude ali para os pontas, né? Dando mais campo para os pontas. Mas não é o tipo de escalação que me agrada. Eu vou ser sincero para vocês. Eu, Alex, apostaria num time com meio campo. Ainda acho que o Paquetá tem que ser esse cara. E aí, enfim, fazer alguma coisa para que tenha esse meio, não mais povoado, mas um meio que tenha um pouco mais de criação. Um meio que tem você tem um meia que tem essa capacidade de organizar o time, de conseguir trabalhar a jogada, de conseguir trabalhar a bola e tudo mais. Eu entendo que o Ancelotti gosta desse jogador que pressiona lá na frente, que quer um time que seja um pouco mais mordedor dentro do seu campo de ataque para conseguir tirar a bola do adversário. Mas eu particularmente vejo de uma forma diferente. Eu acho que com o time que ele tem, ele poderia fazer algo um pouco mais consistente. Tem uma outra questão que foi levantada por alguns comentaristas, e faz sentido também, pensando nisso, é que as seleções que tentaram construir jogando pelo meio contra seleções muito fechadas se deram mal nessa Copa do Mundo, né? Pelo menos nessa primeira rodada. Vou dar aqui os exemplos de Portugal e Espanha. A Espanha pegou Cabo Verde, criou inúmeras oportunidades, mas acabou esbarrando numa forte defesa, e Portugal teve muita dificuldade no jogo de ontem contra o Congo. Aliás, foi uma partida péssima da seleção portuguesa. Isso talvez justifique o Ancelotti forçar para esse jogo de amanhã um jogo pelas pontas, um jogo com o Vini de um lado, talvez o Luiz Henrique ou o Rafinha do outro, você tendo aí o Matheus Cunha na armação, e você tem um jogo muito rápido pelos lados do campo, né? Pelas laterais, seja pela direita, seja pela esquerda. Você tem muita mobilidade para isso. Não sei, não seria o meu time, sinceramente falando, eu vejo de uma forma um pouco diferente, mas essa pode ser então a formação do Brasil. Vou repetir aqui, tá? O que pode ser o time do Brasil. Não dá para cravar que essa vai ser a formação, mas seria um time com Alisson no gol, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, aí Fabinho e Bruno Guimarães. Pode ser que seja o Casimiro aí também no lugar do Fabinho, mas eu acredito que pela partida que o Casimiro fez contra o Marrocos e que o próprio Fabinho fez, eu acho que o Fabinho ganha essa vaga, ou deveria ganhar essa vaga. E aí lá na frente, um time com o Luiz Henrique, com o Rafinha, Vinícius Júnior e o Igor Thiago ou o Matheus Cunha. Se fosse para apostar, eu acho que ele vai colocar o Matheus Cunha no jogo, viu? Não me assustaria se ele fosse com o Matheus Cunha para essa partida. E olha, é um time que é bastante ofensivo e o Brasil precisa fazer saldo para garantir o primeiro lugar do grupo nessa primeira fase. Seria importante, já que empatou contra Marrocos na primeira rodada, vai ter que fazer de tudo para ganhar bem de Haiti e Escócia e conseguir garantir o primeiro lugar da chave. Vai precisar muito de uma pontaria boa e de uma ofensividade que seja efetiva nesse jogo de amanhã contra o Haiti. E é um time bastante ofensivo, isso não dá pra negar. Você tendo o Vini, tendo o Rafinha, tendo o Matheus Cunha, tendo aí o Igor Thiago ou o próprio Luiz Henrique, é um time que vai jogar pra frente, é um time que vai fazer de tudo pra propor o jogo e pra tentar envolver a equipe adversária. Disso eu não tenho dúvida de que o Brasil deve fazer, e o Haiti deve jogar todo fechadinho. Acho que não vai se expor para a seleção brasileira, não vai jogar de peito aberto, porque se jogar de peito aberto vai tomar goleada. Então eu vejo uma seleção mais tranquila nesse sentido,
para o Brasil conseguir encaixar o seu jogo. Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver qual vai ser o time do Ancelotti, qual vai ser a escalação pro jogo de amanhã. O Ancelotti que vai ainda conceder uma entrevista coletiva hoje, deve ser por volta das 6, 7 horas, eu não tenho o horário aqui exatamente, e essa entrevista já acontece na Filadélfia. Então o Brasil treina agora pela manhã, né? Já deve ter encerrado, inclusive, o treino agora de manhã. Aí o time viaja para Filadélfia e já fica lá concentrado para o jogo de amanhã. Então tem hoje uma entrevista coletiva lá no estádio do jogo, no Lincoln Financial Field, em inglês, o Lincoln Financial Field, que é o estádio que o Brasil vai jogar, estádio do Philadelphia Eagles, também na NFL. E aí teremos uma noção se o Ancelotti vai dar pistas do time que vai para jogo amanhã ou não. Além do Ancelotti, o Gabriel Magalhães também foi escolhido para falar nessa coletiva de amanhã. Mas e aí, qual que seria o seu time pro jogo? Qual que seria a sua equipe pro jogo contra o Haiti? Você pensaria em num time diferente? Olha, eu vou te falar que o time que eu penso não é muito diferente do Ancelotti, não. Eu só colocaria um time mais ali, mais encorpado no meio campo. Colocaria pelo menos um meia. Daria pra jogar num 4-3-3, por exemplo. Daria pra, na minha visão, a defesa não mudaria. A defesa pra mim tá bem consolidada. É Alisson, Danilo na direita, o Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos. Acho que essa é a defesa pro jogo. Jogaria sim com 2 volantes, mas talvez eu optasse por uma outra formação de volantes. Acho que Casemiro e Bruno Guimarães não foram bem. O Casemiro foi o pior na minha visão. Acho que o Casemiro tem que sair dessa equipe. Eu iria, talvez, aí com o Fabinho e Bruno Guimarães, ou o Fabinho e o Danilo Santos. Vou jogando com esses dois, com o Fabinho e com o Danilo Santos. Não acho que seria uma ideia ruim, não. E aí, Paquetá jogando no meio, e aí você pode formar um trio de ataque com Vini Júnior, Rafinha, Igor, Thiago. Eu ainda acho que o Igor Thiago pode entregar mais do que entregou nos jogos. Eu ainda acho que tá um pouco nervoso, precisa de um gol o Igor Thiago. Ou Vinícius Júnior, Rafinha e Matheus Cunha. Coloca Vini Júnior, Rafinha e Endrick para formar o trio de ataque. Poderia se pensar em algo nesse sentido também. Acho que não dá para só jogar pelas pontas, não. Tem que fazer com que o jogo pelo meio flua também. Tem que ter opção de jogo. O técnico Carlo Ancelotti. Quem sou eu para ensinar o Ancelotti como que o time deve ir para campo? Muito longe disso. Mas eu gostaria de ver um time um pouco diferente. Eu gostaria de ver um time um pouco mais encorpado no meio-campo, ao invés de jogar com esses 4 jogadores de frente. Tá certo, eu já disse aqui, talvez esses 4 caras não sejam necessariamente 4 caras que vão jogar pendurados lá no campo de ataque. Vão fazer a recomposição ali no meio-campo. Tanto que o Matheus Cunha, hoje ele tem mais uma função de meia do que necessariamente de atacante quando joga no Brasil. Mas assim, para ter um jogador como esse, você talvez perca uma referência lá na área. E aí falta um camisa 9, eu falo de... O Matheus Cunha é o 9 da seleção brasileira, mas eu falo um camisa 9, um goleador, um cara ali, um centroavante. Então, talvez fosse melhor jogar com uma outra composição, jogar com o Paquetá no meio, e aí você forma essa trinca aí de ataque com Vini Júnior, Rafinha, e aí, quem sabe o Igor Thiago, quem sabe o Endrick, ou até o próprio Matheus Cunha, mas jogando ali mais próximo da área, não sendo esse cara de vir para armar o jogo. Eu tenho um gosto diferente nessa formatação de time. Eu pensaria de uma outra forma para escalar o Brasil.